Muito bem, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro. Eu vou ler três versículos em 3 livros diferentes. Primeiro é Salmos 86, 17. Salmos 86, 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Agora você segue um pouquinho para frente, nós vamos para Provérbios capítulo 19. Provérbios 19, 21. Diz assim a palavra do Senhor: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. E agora, mais para frente um pouquinho, Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por esse culto que está sendo realizado, Pai, para o Senhor, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Fala conosco nesta manhã, Pai, que o teu Santo Espírito toque no nosso coração, que nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra, Pai. É em nome de Jesus que eu te peço. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, todas as vezes em que Deus revelou ao homem algum fato iminente, por meio de um sonho ou de uma profecia, ele estabeleceu sinais que indicariam o cumprimento da sua palavra. Isto se deu com relação a vários fatos, com pessoas, com ministérios. Exemplo: a entrada de Israel na terra prometida e a vitória sobre o povo cananitas. Está lá em Josué, capítulo 3, do 10 ao 13. Outro exemplo: a confirmação para Saúl de que ele seria o primeiro rei de Israel. Até sobre a vinda e o ministério do Messias, os sinais eram claros. O Messias seria da tribo de Judá, um descendente de Davi, está lá em Isaías 11:10. Nasceria de uma virgem em Belém, Efrata, Isaías 7:14 ou Miqueias 5:2. O Espírito do Senhor seria sobre ele, abrindo os olhos do cego, os ouvidos do surdo, libertando os cativos, evangelizando os pobres. Isaías 61. Ele exerceria seu ministério na Galileia, em Jerusalém. Na Páscoa ele seria entregue como sacrifício pelos pecados da humanidade, Isaías 53. Ele ressuscitaria ao 3º dia, está lá em Marcos 9:31. E se assentaria à destra de Deus Pai no céu, onde viveria a interceder por nós como nosso sumo sacerdote, Hebreus 4:15. Um dia, meu amado, Jesus voltará, ele virá buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino na terra de uma vez por todas. E ele também predisse os sinais que antecederão a sua segunda vinda, no livro de Mateus, capítulo 24, e também no Apocalipse. Eu faço uma pergunta para você: o que Deus tem prometido a você? O que a sua palavra diz a respeito? Que marcos e sinais Deus tem lhe dado na sua vida, a fim de confirmar essa promessa ou essa missão, ou a tarefa ou o ministério que você tem? Você tem perseverado em buscar ao Senhor? Ou você já esmoreceu na fé, porque a situação parece ter se agravado? Meus amados, Deus tem propósitos. Ele tem propósito para mim, Ele tem propósito para vocês, para cada um de vocês que estão aqui. Deus tem propósito para a nossa vida.
Meus amados, nós não estamos aqui por acaso. Deus não nos salvou por acaso. Nós não estamos nessa igreja por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. E eu quero deixar para vocês 2 exemplos bíblicos. Atente para a história de Abraão e de José. Do José do Egito. Eles passaram por muitas adversidades. Até aquilo que o Senhor lhes prometeu se cumprisse. Mas num dado momento Deus interveio. E Deus operou um milagre na vida deles. Deus deu a eles o que eles necessitavam. Então, amados, a situação deles mudou. A situação deles mudou. E beneficiou muitas pessoas. O mesmo Senhor fará em relação a você. Creia nisto. Creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Prossiga em conhecer o Senhor. Não deixe de conhecer o Senhor. E aprenda a discernir o propósito de Deus para você. Saiba de uma coisa, que o modo dele agir para ajudar você na sua vida. Nós temos que entender o modo que Deus agiu na vida de Abraão, na vida de José. Para termos uma ideia do agir sobrenatural de Deus, analisemos o caso de Abraão. Esse homem havia recebido uma mensagem muito clara do propósito de Deus para a vida dele, que está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus falou a Abraão de maneira muito clara, mostrando o seu propósito de fazer dele uma grande nação. E por meio dos descendentes dele, abençoar todas as famílias da terra. Agora, meu amado irmão e irmã, observe o que foi dito em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus apareceu a Abraão e disse: eu vou dar-lhe um filho e fazer de você uma grande nação. Todas as famílias da terra serão benditas. Vou abençoá-lo com uma terra e com um filho. Contudo, você terá de sair de Ur e do meio da sua parentela, e deverá ir para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. Meu amado ouvinte, imagine se Deus dissesse isso para você. Imagine se Deus dissesse isso para você. Ô, pastor Carlos, vou pegar você hoje. Quero que você saia de Campinas. No mês que vem, quero que você saia de Campinas. E você diria para ele: tudo bem, Senhor. Tudo bem, Deus, eu sairei. Mas aí ele faria uma pergunta: mas aonde que eu vou? Senhor, para onde eu vou? Eu estou tão bem aqui. Estou no meio dos meus irmãos. Estou no meio da minha família cristã. E Deus então responderia: eu não vou dizer agora. Só quero que você saia em direção para o sul. Você já parou para refletir e procurar entender isso? Às vezes, irmãos, o Senhor testa a nossa prontidão em obedecer-lhe. Às vezes, nós estamos fingindo que obedece, mas não obedece. Deus não nos dando muitos detalhes acerca de seus planos para nós e por nosso intermédio,
Então, quando damos um passo no sentido de cumprir o que ele pediu, quando nós começamos a cumprir o que ele pediu, aí ele revela a próxima etapa, sabia? Aí ele dá continuidade. Mas tem que ter um início. Tem que partir de nós. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender a depender de Deus. Dependência de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E nós também precisamos entender por que Deus age assim. Por que Ele nos testa. Você já parou para analisar por que Ele agiu dessa forma com Abraão? Irmãos, quando Deus se revelou a Abraão, Abraão não era um homem qualquer. Abraão era um homem rico. Abraão tinha terras. Abraão tinha rebanhos. E meu amado ouvinte, meu amado irmão, normalmente pessoas com muitos bens e riquezas sentem-se seguras e se sentem autossuficientes. Talvez Abraão não percebesse isso sobre si mesmo. Deus, porém, tendo traçado um plano glorioso para a vida dele, precisava tratá-lo antes de cumprir a sua promessa. Então o Senhor disse a Abraão: eu vou treiná-lo para que você aprenda a depender de mim, pois tem uma obra muito grande a realizar na sua vida, mas para isso você precisa depender de mim. Eu estou parafraseando a Bíblia aqui, viu, irmãos? E nós podemos chegar a essa conclusão, porque a Bíblia nos dá respaldo para tal. Durante muitos anos, Abraão teve de aprender a enfrentar as dificuldades da vida, na total dependência de Deus. E esse patriarca tinha 75 anos, quando saiu de Ur dos Caldeus e foi habitar em Harã. Depois saiu dali rumo a Canaã, peregrinou no Egito, onde precisou da intervenção sobrenatural do Senhor, a fim de não perder para Sara, para os governantes estrangeiros. Ele participou de guerras. Isaque, o filho da promessa, nasceu quando Abraão já estava com 100 anos e Sara estava com 90 anos. Milagre. Deus tinha um propósito para ele, fazê-lo pai de uma grande nação. O pai da fé de todas as famílias da terra, conforme está em Gálatas 3, 7 ao 9. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, eu digo a você que o Espírito Santo pode fazer em sua vida o mesmo que ele fez com Abraão, porque ele tem um propósito para cada um de nós. Ele nos ensina, ele nos testa. Meus amados, o mesmo que fez com Abraão. Então não fique com medo, não fique inseguro, porque ele está moldando o seu caráter. Ele está moldando o seu caráter, ensinando você a confiar nele. Ele está preparando você para algo grande, que glorifique o seu nome e leve outros a terem um encontro com Cristo, a serem salvos através de você, da sua família. Confie no Senhor. Os planos e os caminhos dele são maiores e melhores do que os nossos. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E ele tudo pode. Ele pode mudar a nossa vida num piscar de olhos. Abraão não foi o único que passou por esse tipo de tratamento nas mãos do oleiro. Você se lembra de José? Você se lembra de José do Egito? O filhinho predileto do papai. É o que José era. Diz o texto bíblico que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de velhice. Então José estava sempre do lado do papai. E o pai dele fez uma túnica de várias cores, como está lá em Gênesis 37, 3. José, antes do tratamento divino, era o tipo do menino mimado. Ele sempre conseguia obter tudo quanto queria.
E certo dia ele teve um sonho, um lampejo do propósito de Deus para a vida dele. E ele foi e contou a seus irmãos, e ele disse: eu sonhei que enquanto amarrávamos o nosso feixe, o meu ficava em pé. E os outros 11 feixes se curvavam diante do meu. Ah, porque ele foi falar isso. Meus irmãos, em uma família patriarcal como a de José, o irmão mais velho jamais deveria curvar-se diante do irmão mais novo, porque o irmão mais velho tinha autoridade maior. Então os irmãos de José entenderam que ele se via como líder deles. E eles devem ter dito: o que esse menino está pensando da vida? Que vai liderar a nossa família? Será que pensa que vamos curvar-nos diante dele? E José teve ainda outro sonho. E José conta para sua família. E ele contou que viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante dele. Então seu pai o repreendeu e disse: que sonho é esse, meu filho? Por acaso eu, a sua mãe e seus irmãos nos inclinaremos diante de você? Meus amados irmãos, os sonhos de José foram apenas lampejos dos sinais, dos insondáveis propósitos de Deus para a vida deste rapaz, que na época tinha entre 15 e 17 anos de idade. Mas os irmãos achando que era apenas pretensão da parte dele, e movidos pelo ciúme, pela inveja, armaram uma cilada para José. E venderam-no como escravo a uma caravana de ismaelitas. E aí, irmãos, começa o tratamento divino na vida de José. José foi levado para o Egito, para longe da sua família. Você imagina o menino que vivia ali, junto com o pai, queridinho do papai, sendo bem tratado. Ele sofreu um impacto. Ele sofreu um abandono psicológico. Eu acredito que ele ficou muito triste nessa época. Esse abandono psicológico é uma das mais terríveis experiências para o ser humano. Mas Deus estava começando a treinar José. Deus estava começando a preparar José, preparando ele para alcançar propósitos. E Deus disse para José: José, tenho de treinar as suas emoções. Você foi criado como um queridinho do papai e da mamãe. Agora precisa experimentar sentimentos de rejeição para que possa crescer e amadurecer emocionalmente. Você precisa de uma base sólida na sua vida, a fim de estar pronto para ocupar a posição elevada que eu tenho para você. Deus tinha um propósito para José. E por que Deus levou José para tão longe? Como escravo, no meio de um povo estrangeiro, desconhecido para ele. Porque José estava sendo acostumado a ter um mundo girando em torno dele. Na casa dele, tudo girava em torno dele. Ele estava acostumado, irmãos, a ser elogiado. Ele estava acostumado a ser super protegido. Ele estava acostumado a ter todas as suas vontades satisfeitas, porque ele era muito paparicado pelo pai. E logo não suportaria duros embates da vida, as rejeições, as críticas alheias, as invejas e tudo que viria sobre ele. Pois ele era frágil e dependente emocionalmente do pai, carecendo ser tratado por Deus. Por isso que Deus estava querendo ensinar a ele princípios fundamentais da vida. Além do tratamento emocional no Egito, José foi levado para trabalhar na casa de Potifar, a fim de aprender os princípios de submissão, de autoridade, de hierarquia. Ele tinha que aprender essas coisas. Ele não sabia o que isso implicava. E Deus precisou treinar José, ensinando-lhe leis, protocolos e regras de boa convivência. Submissão às autoridades. Ele tinha que aprender isso.
submissão às autoridades, antes de colocá-lo diante de Faraó, que o designaria como uma espécie de primeiro-ministro do Egito, que era na época o maior império do mundo. Ali José não apenas seria abençoado, mas seria usado por Deus para abençoar outras pessoas e a sua própria família, durante um período de fome e de seca. Esse era o propósito de Deus, a exaltar José. Sendo uma pessoa íntegra, irmãos, José não entendia o motivo de tanto sofrimento. Talvez ele falava assim: por quê? Eu não fiz nada de errado, porque eu estou sofrendo tudo isso. Mas apesar disso, em meio às adversidades e tentações, José se manteve fiel ao Senhor. Ele se manteve fiel ao Senhor. Ele confiou na providência divina, que às vezes parece tardar, irmãos, mas ela não falha. Porque tudo tem o tempo de Deus, o tempo dele. José não ficou frustrado. E no tempo certo, Deus o exaltaria da condição de escravo, de preso, para ser o primeiro-ministro do Egito, indo direto do calabouço, direto para o palácio. Propósito de Deus para José. E a partir desse momento, a vida de José, meus irmãos, mudou. Ele se casou. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, que expressaram dias maravilhosos para José. Foi bênção na vida dele. Ele esqueceu de toda a aflição e ele começou a ser próspero em todas as suas áreas da vida. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus age com aqueles que se submetem ao seu tratamento. Essa é a ação de Deus, a fim de cumprir os propósitos que Ele estabeleceu. Meu amado, eu quero deixar uma palavra para você que está aqui nesta manhã. Mesmo que você se ache a pessoa menos favorecida de sua família, talvez você esteja vivenciando o momento mais terrível da sua história, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja. Talvez você esteja passando por necessidades. Lembre-se de que Deus é especialista em tirar pessoas do calabouço e de lugares terríveis e colocá-las em lugares altos na sua vida. Como Ele fez com José, assim também Ele pode fazer com você. Você não pode estar entendendo o porquê disso tudo, mas saiba que Deus está treinando você para algo especial, para um futuro melhor. O Senhor não está preocupado com a sua situação no momento, Ele está permitindo que tudo isso aconteça com você, porque Ele está tratando do seu caráter. Ele está mudando você. Ele está fazendo de você um servo obediente ao Senhor. Ele está estruturando, meus irmãos, as suas emoções. E esse processo faz parte do tratamento divino, que irá prepará-lo para receber o milagre, as bênçãos que você tanto espera às vezes. Não reclame. Não reclame. Ao contrário, exalte ao nosso Deus, glorifique ao nosso Deus. Lembre-se que você está na escola dele. Lembre-se que ele está te ensinando a viver, a passar por dificuldades. Quando você estiver pronto, o Senhor irá exaltar você e cumprir tudo aquilo que ele lhe prometeu. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Ele tem um propósito para você. Lembre-se disso. Você já discerniu os sinais que ele tem, que ele está com você, treinando você e levando você à vitória, levando você a um plano superior. Pense nisso. Fale com Deus. Não deixe de estudar a palavra de Deus, porque Ele fala conosco através dessa palavra, que é a Bíblia Sagrada. Que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe. Amém? Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra nos deixa exemplos maravilhosos de vida.
Nos ajude, Senhor, a aplicarmos tudo isso na nossa vida, para que nós possamos crescer no conhecimento e sermos servos fiéis ao Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na tua vida, na nossa vida, na tua igreja. Eu...